Olá, vamos para mais um episódio do Gente Pode, o nosso podcast de gente da BRH Pará. E vocês já sabem, eu só ando bem acompanhada, né, Rô? Só ando bem acompanhada e os convidados de hoje vão dar um show num assunto que eu tenho certeza, a mais absoluta certeza, de que vai fazer muita diferença para você. Sabe por quê? Para quem está assistindo agora, na época de lançamento desse episódio, nós estamos chegando no momento de fazer o planejamento anual do RH. Então, a gente vai conversar sobre isso. E para quem está assistindo depois de passar do fim do ano, porque aqui no YouTube as coisas são mais perenes, vai poder aproveitar para se organizar e para fazer esse planejamento não só no final do ano. Se você está assistindo agora, qualquer momento é momento de planejar e de fazer acontecer na área de recursos humanos, porque a gente cuida das pessoas e quer cuidar cada vez melhor. E esse episódio conta com os nossos parceiros de gestão. Parceiro de gestão diamante, a Agropalma. Os parceiros de gestão ouro são o Instituto ID e o StandUp. Os parceiros de gestão prata são a Estácio, a Executiva RH e a Finama. E o nosso apoio é com o Preço Baixo e o Empório 1228 aqui de Belém. Vamos lá? Vamos começar? Chama a vinheta, Rô. Vamos lá. Show! Agora é contigo, Rosane. Me conta. Então, para falar de planejamento anual de RH, a gente trouxe dois monstros sagrados do tema. Nós sempre trazemos duas pessoas de destaque, alguém que consegue falar sobre esse tema, dando a melhor aula para você que está aí do outro lado e precisa aprender, aperfeiçoar, saber como fazer. Tem um desafio grande, a gente traz duas feras aqui para contribuir com você. Então, para falar de planejamento anual de RH, que não é simples, né? Nem um pouco. A gente É um caprichou, desafio. esse tema realmente está bem difícil mesmo. E como a gente não podia trazer qualquer pessoa para falar sobre isso, vamos lá, porque a gente tem os monstros sagrados do episódio de hoje. Vamos lá, vou apresentar a vocês a Lene Vilma Rodrigues Lopes Ferreira, que é psicóloga, administradora, doutora em teoria da pesquisa do comportamento, especialista em qualidade dos serviços de saúde, etc. e tal. Tá? Além, ela é executiva também de RH, tem mais de 20 anos de experiência em gestão de equipes multifuncionais, responde pelos programas de desenvolvimento gerencial, desenvolvimento de sucessores, ideias e inovação, cargos e salários, carreiras, educação corporativa, gestão do clima e cultura, e várias outras coisas que a gente faz em RH. É uma mulher ocupada, gente. Possui vivência em elaboração e planejamento estratégico baseado na metodologia do Balanced Scorecard, com ampla visão de negócios, preparando o RH para entregas de qualidade através de projetos que gerem engajamento nos times para atingimento de resultados. A sua trajetória inclui forte atuação na implantação e certificação da qualidade ISO e IONA, e na implementação de políticas e procedimentos de compliance. A Lene foi finalista, né, dos 3 melhores profissionais de RH no ano de 2022. E, gente, não é pouca coisa. Pela ABRH. E ela é apaixonada por construir times de sucesso que gerem impacto nos resultados das empresas. Lene, seja bem-vinda. Seja E você está bem acompanhada, porque eu vou trazer outra fera para vocês, tá? Não basta não é só a Lene não, tá? Rogério Ribas. Estamos aqui, conseguimos um horário na agenda dele. Muito obrigada, Rogério. Profissional também com mais de 20 anos de experiência em multinacional, atuando em processos e subprocessos de RH, relações institucionais, trabalhistas, sindicais, aquela parte que a gente corre, né? Todo mundo de RH corre, o Rogério fica. Ele gosta, né? Tu gosta também, Lene? Sindicais, olha, e comunidades tradicionais da Amazônia, mas não é só isso, né? Olha, ele vai se meter, não é pouca coisa. Carreira focada em grandes empresas, principalmente nos campos de mineração e a cadeia de alumínio e palma. Conhecimento em gestão na área de segurança no trabalho e saúde.
pensa numa pessoa polivalente, né? Sólida experiência em gestão de conflitos, mas não podia ser em relação ao trabalho. Eu ia dizer, Resolução de problema, negociação, gestão de relacionamento com as partes interessadas, particularmente em comunidades e sindicatos. Depois eu quero uma aula particular. Atuando como porta-voz institucional, demonstrando credibilidade, seja com o público interno, representantes da mídia e do governo, organizações civis e do setor empresarial. Tá bom para você? Então vamos começar agora, porque essas duas personalidades reunidas na nossa mesinha precisam de um brinde. Vamos lá? Então, muito obrigada por terem vindo. Nosso brinde ao episódio de hoje. Sejam bem-vindos. Coisa boa que vocês estão aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada nada, bora logo começar, né? Porque a gente não veio aqui nem para brincar, a gente veio para beber e conversar. Exatamente. Boa. E comer. Claro. Eu gosto disso. Rogério, orçamento, planejamento de RH é um bicho de 7 cabeças? Bom dia, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus, né, primeiro, por essa oportunidade de estar aqui no podcast conversando com vocês, ter a tua companhia aqui, né? Nós fomos finalistas lá nesse processo, né, de profissional na premiação. Então, obrigado pela oportunidade. Não acho um bicho de 7 cabeças. 14, talvez. Mas as pessoas se perdem um pouco nessa questão do planejamento, né? O brasileiro em si, ele não é bom de planejar. Eu vejo que às vezes a gente gasta pouco tempo planejando e se perde na execução. Em outras culturas, normalmente se investe um pouco mais de tempo no planejamento e a execução fica mais fácil. Uhum. A gente acaba gastando muito tempo na execução porque a gente não planejou direito. Então, eu penso que é uma questão muito cultural, mas não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que é uma coisa relativamente simples quando se tem as ferramentas certas. Muito bom. Lene, qual é a tua opinião? 7, 14? Quantas cabeças tem esse bicho? Nenhuma. Rogério já tirou, já cortou a cabeça. Cortou a cabeça do bicho. Não vejo como um bicho de 7 cabeças, eu não vejo como um problema gigantesco para você resolver, ao contrário. O planejamento é uma ferramenta para que você exatamente estruture todas as suas ações do ano e não ficar refém de ficar apagando incêndio, de ficar fazendo coisas que não estão planejadas e aí você tem que ficar justificando, perdendo energia. Então, o ideal é que você realmente se planeje com antecedência para que você possa fazer constituir um ano muito mais tranquilo. Então, realmente, não vejo como um bicho de 7 cabeças. Agora, você precisa, como ele disse, de ferramentas, você precisa do apoio da organização, você precisa que todos da organização também estejam em consonância com esse planejamento, alinhados para fazer esse planejamento, porque você não vai conseguir fazer sozinho. E eu ia até perguntar isso, porque a gente às vezes imagina que planejamento, eu vou sentar, vou fazer uma planilha, vou organizar um plano no Word. Aqui, qualquer ferramenta que a pessoa utilizar para registrar o que ela está pensando, está valendo, né? Eu tenho a minha preferência, mas qualquer uma que a pessoa usar está valendo. Só que o que acontece? Quando a gente fala de um planejamento de curto prazo, né, semana que vem, o mês que vem, tem um grau de energia e previsibilidade que você aplica, né? Mas quando a gente fala de planejamento anual, e muita coisa está se falando de planejamento em empresas hoje de serem mais curtos, de não conseguir fazer 5, 10 anos, né? Como é que uma pessoa de RH ela pode trabalhar? Que premissas existem para ela trabalhar e fazer o plano dela anual? Porque a temporalidade, ela muda muito isso. Eu tenho que pensar para daqui 1 ano, para daqui 12 meses. Como que ele junta isso tudo com o plano da empresa? Se a empresa não tiver plano, porque a gente encontra os cenários mais diversos no mercado, né? Sim. Eu faço consultoria, eu vejo de tudo um pouco. Planos super amarradinhos e planos inexistentes. E o RH lá no meio. Como é que faz? Eu já trabalhei em empresas sem planejamento estratégico e empresas muito organizadas com planejamento estratégico. Que bom que ela não me deixa mentir que isso existe. Inclusive, trabalhei
por exemplo, numa mesma empresa que não tinha planejamento estratégico e no decorrer dos anos se estruturou, construiu toda a sua ideologia organizacional, fez todo o seu mapeamento de metas, de indicadores e fez o seu planejamento estratégico rodar. E a evolução é gigantesca, né? Então, quando você não tem e quando você tem. Mas quando você não tem, você precisa também fazer seu planejamento. Seja financeiro, principalmente, né? Porque como que você vai planejar, por exemplo, férias, rescisões, reajustes com o sindicato. Então, você tem que ficar antenado também com o mercado para saber como é que está o salário do mercado, para você não ficar perdendo talento. Então, tudo você tem que realmente planejar no RH. Quando você tem um planejamento estratégico, é mais importante porque você tem a bússola, né? Você sabe aonde a empresa quer chegar, sabe quais são as estratégias que a empresa está planejando para o decorrer do ano para alcançar os seus objetivos organizacionais, as suas metas. Então, fica muito mais fácil da gente fazer. Então, de fato, planejar independe da empresa ter planejamento estratégico. O RH ele tem que se planejar. E, como eu disse, ele não se planeja sozinho, porque as pessoas elas estão nos demais setores e você precisa desse apoio das lideranças, porque você precisa saber o que elas pretendem alcançar com as suas equipes durante o ano. Então, se você não tem esse norte, você fica difícil planejar um RH bem estratégico para alcançar as metas da empresa, né? Então, de fato, é possível mesmo sem planejamento estratégico. Eu penso dessa maneira. Certo. É. O que tu achava, Jean? Então, como é que eu vejo? Eu vejo que muitos RHs planejam isoladamente. Ele faz o plano dele de RH. E esse plano, muitas vezes, não conversa com a estratégia da empresa. Então, eu costumava aplicar uma técnica simples. Eu fazia 2, 3 perguntas para cada gestor de negócio. Qual era o desafio do negócio para o próximo ano? E como é que ele estava vendo o RH para aqueles desafios? Perguntas básicas. Sim. E aí ele vai dizer, ó, RH está assim, 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 meu desafio está aqui. E aí tu já vê o gap que tem. Isso. Então a gente conecta isso com a estratégia do negócio. Então eu vejo muito importante saber para que caminho o negócio está indo. Porque, como eu disse, eu vejo muitos planejamentos isolados. O RH se isola, faz o seu plano, que não conversa com a estratégia. Então aí não funciona o Já negócio. fracassou. O negócio já começa errado, né? Natimorto, assim, como dizem. Ouve a estratégia do negócio, ouve os líderes de negócio, e aí eu planejo o meu plano conectado com isso. Isso normalmente dá muito sucesso. Então, a ideia de criar os indicadores, inclusive, desse plano, né, é extremamente importante. É assim, o plano é esse, mas quais são os indicadores de sucesso desse plano? Como é que eu meço o progresso desse plano? Então, são algumas coisas que eu preciso ter para eu poder monitorar esse plano e fazê-lo acontecer. Você falou uma coisa de um plano mais de curto prazo, é óbvio que o ambiente está com bastante mudança, mas eu acho que a gente do RH, a gente precisa olhar a tendência de mercado, a gente precisa se antecipar a algumas coisas. E sempre ter planos de 5 anos, visão de 5 anos. E aí eu vou ajustando essa rota. Essa rota, obviamente, vai se ajustando, Faz né? uma baliza ali com ela. E ela vai se ajustando, mas eu preciso olhar para frente, porque nem está acontecendo lá na frente. Se a gente olhar hoje em termos de mão de obra, o mercado mudou. Muito. Então, assim, se eu não me antecipo nessa previsibilidade, às vezes o negócio não percebeu. E às vezes eu preciso estar antenado com o que está acontecendo. Então, eu acho que olhar o negócio, olhar para fora, para que eu possa ter um plano conectado e ligado aí com essas tendências também, né? A gente ouvir as tendências é muito importante. Verdade. E nisso que você falou, que é extremamente importante, a legislação ela tem mudado bastante, né? Todo ano a gente vê alguma atualização, principalmente da legislação trabalhista. Então, se você não tiver antenado com isso, além de você, de repente, causar um passivo por não atender uma nova legislação, você também não vai ter previsibilidade financeira para atender aquela legislação. Por exemplo, esse ano, para quem empresas que têm bastante motoristas, voltou a ser obrigatória a questão do exame toxicológico, né, na entrada e na saída. Então, são situações que a gente precisa realmente estar antenada no mercado, para que a gente possa planejar dentro da empresa e não ser surpreendido, né, com
É muito complexo, né? notificações. É muito complexo porque é muito cheio de detalhes É para um você joguinho de fazer. quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça. Então, enquanto o Rogério estava falando, dando essas dicas preciosas, né? Que a gente já começou bem, né? Começou cheio de dica aqui. Fico me perguntando, eu sou um profissional de RH, estou numa empresa e meu primeiro desafio é agora, por esse segundo semestre, fazer um plano de RH para o próximo ano. Além dessas dicas que você já deu, né, das perguntas e tal, qual é o meu guia? Meu plano, como é que vai ser construído? Quais são os elementos que não podem faltar no meu plano de RH, na minha organização ali? O que tu me dizes? Eu vejo assim, você precisa olhar primeiro os teus indicadores. Acredito que você tem alguns indicadores em casa, né, de RH, indicadores básicos de RH, você olhar essa tendência, isso vai te dar, olhar o financeiro da empresa. Eu acho que você precisa olhar para a empresa e olhar também quais o resultado que a empresa quer atingir, uma empresa de produção, eu quero atingir tal resultado, como que nós vamos chegar lá? E aí você conecta essas coisas, teus indicadores, com a parte financeira, essas coisas, teus indicadores, com a parte financeira da empresa. É importante olhar a parte financeira da Com empresa, certeza. porque às vezes você faz coisa que depois não vai acontecer. Então, Você assim, eu preciso pensa que vai fazer, mas não vai não rolar. vai fazer. Então, assim, como é que essa empresa está financeiramente? Ela está para investir agora ou é um momento mais restritivo? Então, eu preciso criar coisas. Ser criativo, né? E isso é outra dica, gente. Às vezes a gente, como uma empresa, às vezes não está bem financeiramente, ou nem está bem, mas não é o momento de investir agora, as pessoas travam e não faz nada, congela, fica freeze. Então, assim, eu acho que não. Aí você precisa usar a sua criatividade, desafiar seu time com criatividade, para que a gente possa atender a expectativa do negócio sem grandes investimentos, né? Então, quando tem investimento é ótimo. Eu já trabalhei em negócio que tinha muito dinheiro, que eu podia gastar, é muito legal. Isso é muito bom. Quem não gosta, né? Facilita muita Não, coisa, eu né? vim de um negócio que não tinha dinheiro dentro da própria empresa, né? Tinha um Aham. negócio que tinha pouco recurso e eu fui para um negócio que tinha muito recurso. E como é que a gente aprende a gastar fácil, né? Rápido. Eu Mas me porque a pouco é habituei. bom, rápido mesmo. Não, e aí você fica muito criativo, né? Com muito dinheiro e tal. E o povo já reclama que RH só gosta de gastar dinheiro, né? Aí fica fácil, maravilha. né? E depois eu fui para outro negócio com menos recurso. Então, que você precisa voltar a ser criativo, né? Desabituar aquela mania de ter muito. Então, você precisa olhar para todas essas vertentes para que você possa traçar um plano factível acima de tudo, sabe? Eu acho que essa é a grande questão. Você ter um plano que ele seja estratégico, que ele tenha conexão com o negócio e que seja factível de atingir e que tenha os indicadores de progresso. Isso é fundamental. Eu acho. Desculpa, pode falar, Lê. Só complementando o que o Rogério está falando, acredito que a gente realmente precisa entender qual é o momento da empresa. Então, a empresa está em expansão, então que eu vou focar? Se está em expansão, eu vou focar em trazer talentos para dentro da empresa, promover pessoas que estejam dentro da empresa, ou desenvolver os talentos dentro da empresa. Então, onde que eu vou investir? A minha energia e o meu financeiro, né? A empresa está em redução, ela está em crise financeira, ela vai precisar diminuir quadro. Então, o que que eu vou precisar planejar aqui? Vou precisar planejar rescisões, homologações em Eu tenho que ter essa sindicato. leitura de cenário muito Exato, clara, né? isso. Para eu começar a Sem essa trabalhar. leitura, a gente não consegue se planejar. A gente pode não ter estruturado um planejamento estratégico, mas a gente tem que ter esse canal, né, com os diretores do E negócio. quem ainda não tem essa visão de que o RH é sim estratégico, que precisa estar sentado na mesa, ouvindo tudo que está acontecendo e participando, né? Já está um passo muito atrás, porque o teu RH jamais vai conseguir fazer Perfeito. um plano que te atenda se ele não entender o que está acontecendo no negócio, né? Isso, a gente tem os nossos processos que a gente gosta de manter. Treinamento, desenvolvimento, digamos, um programa de ideias e inovação, como eu coloquei aí, programa de sucessores, mas até que ponto isso, nesse momento, vai ajudar a empresa?
aonde que eu tenho que canalizar toda a minha energia para melhorar o desempenho, para motivar as pessoas, para reter talentos, para atrair talentos. Então, depende muito de como está a estrutura da empresa. Se a gente não conversar com os diretores de negócio, fazendo as perguntas, por exemplo, que o Rogério colocou lá no início, que é uma pergunta que vai trazer uma imensidão de oportunidades. Uhum. Né? E aí você vai ficar na mesmice. Você vai ter um monte de treinamento, um cronograma enorme para seguir, e aí você não vai conseguir seguir porque realmente você não tem um plano factível, como ele colocou, Ele não e está ele não está conectado, não está conectado. conectado com a necessidade da empresa no momento. Porque às vezes pode estar vinculado à necessidade daquele profissional de RH que está lá, Exatamente. que talvez esteja míope para a realidade da organização. Ou de um líder, né, de um gerente, do parceiro que é dentro da empresa, que também não está conectado com o negócio daquele momento, né, e aí acaba querendo realizar um monte de atividades que realmente não vão estar conectadas com a necessidade da empresa. Vocês falando assim, a gente tem um público que é um público de RH, que é sozinho, às vezes em pequenas empresas, e tem um público de RH que está em grandes empresas já mais estruturados e que tem uma equipe, um time e tudo mais. Se a gente for pensar em planejamento, quando a gente fala de RH, na minha cabeça sempre vem pensar cada subsistema, né? Os subsistemas que tiver dentro daquela organização, porque muda de uma para outra, conforme tamanho, Sim. negócio, né? O tipo do negócio, enfim, pensar cada subsistema. E quando a gente pensa cada subsistema, invariavelmente a gente vai precisar aprovar isso com alguém, né? E ele vai, muitas vezes, do ideal, para quem eventualmente quer colocar as coisas dentro do ideal, até contribuições tímidas, porque às vezes a cultura da empresa, o clima dela, intimida alguns profissionais. O que vocês sugerem como estratégia para o profissional de qualquer tamanho de empresa, para que ele possa fazer isso independente de haver algo já maior, ou mesmo havendo algo maior, para dar um grau de relevância para o plano da área? O que vocês poderiam sugerir para quem está nesse momento? Ladies first. Let's first. A comunicação ela é fundamental. Então, a gente não faz um RH isolado, né? A gente não consegue desenvolver nenhum processo, nenhum subsistema do RH isoladamente. Então, a comunicação ela é fundamental, a parceria com todos os líderes da empresa, para que você possa também esclarecer para eles até que ponto, por exemplo, aquele treinamento vai auxiliar ou não no desenvolvimento da equipe dele e naquilo que ele pretende que a equipe entregue de resultados. Certo. Porque muitas das vezes eles pedem alguns treinamentos e na maioria das vezes é preciso de um treinamento de motivação, né? Mas será que é só isso? E será que é exatamente isso? Será que é exatamente isso? Então a gente precisa sentar com ele e entender o cenário do setor dele. Muitas das vezes ouvir a equipe também, né? A gente não consegue entender 100% do que está acontecendo se a gente ouvir só o líder. Verdade. Então, muitas das vezes, trazer a equipe para perto de você, para que você possa, em conjunto, elaborar estratégias para que você entregue resultados melhores para aquilo que a empresa precisa, né? E não é para o que o líder quer ou para o que eu quero, é porque a empresa precisa. É isso que a gente precisa estar sempre de olho. Tem que largar um pouquinho o ego, então, né? Não existe. Não dá. Não dá. RH não pode ter ego. Não pode. Por óbvio que a gente, claro, tem que demonstrar o que a gente está fazendo e qual a importância do RH para a empresa, né? Que é exatamente o que a gente está falando, né? A importância do RH para trazer resultados para a empresa. Então, por óbvio, isso daí a gente não pode engavetar. A gente precisa explorar, demonstrar, trazer à tona para que as pessoas possam valorizar o nosso trabalho. Mas eu digo que eu não posso ter ego, porque quem vai aparecer são as pessoas, não sou eu. Tem que ser os setores.
Os setores alcançando os resultados que precisam para que a empresa possa crescer, ter sustentabilidade ou até mesmo se manter onde ela está, não reduzir Uhum. a sua estratégia, eu já fico feliz, entendeu? Não é a Lene, são as pessoas que fazem a empresa. Eu Legal. estou ali como uma Facilitador. facilitadora, exatamente, é essa palavra. Legal, bacana. E tu, Rogério? Uma coisa assim que eu queria complementar com relação ao treinamento, você comentou, né, que o gestor quer um treinamento de motivação. Pergunta que eu deixo de dica que a gente, como RH, deve perguntar para ele, qual é o problema que você quer resolver? Exato. Porque Trazer aí, clareza, né? porque às vezes o problema, aquele remédio não é o remédio para aquela Você doença. precisa, né? Então, assim, às vezes você tem uma doença, você está aplicando o teu remédio. Porque o gestor, na visão dele, ele acha que aquela é a solução. Então, Uhum. assim, é uma dica que eu deixo para a gente de RH. A gente não pergunta. O gestor pediu. Ah, o gestor pediu. Mas qual é o problema? E assim, e qual é a ferramenta que eu vou medir se aquele problema foi solucionado? Eu, como não sou psicólogo, eu gosto muito de Números. indicador do que eu estou fazendo. Legal. Se deu certo, se não deu certo. Então, assim, é esse problema. E como é que a gente mede se resolveu o problema? Quais são os indicadores desse problema aqui, que estão ruins que eu quero resolver? E aí, eu como RH, aí entra a parte técnica. Eu vou dizer, a solução não é essa, é essa aqui. Exato. Mas isso é fundamental, né? Você fazer um planejamento e não ter um indicador para acompanhar se realmente aquele plano deu certo ou não. Isso. Isso é um dos elementos que a gente tem que colocar sempre, né? Essa forma de medir. Qual é a evidência que eu vou ter que aquilo foi cumprido, que aquilo foi realizado? Senão, a gente vai estar com um plano vazio, né? Exato, não chega a lugar nenhum. E é exatamente isso, por exemplo, quando ele devolve a pergunta, né, para a pessoa, qual é o problema que tu queres resolver? Por exemplo, quando eles chegam com a gente, eu quero demitir fulano, porque ele está desagregando, mas qual é exatamente o motivo? O que foi que aconteceu ao longo dos anos? Aí você olha, por exemplo, o histórico daquela pessoa, não tem uma notificação, não tem um registro, não tem um feedback. Eu não estou entendendo qual o motivo exato dessa demissão. E aí, quando você vai ouvir, você encontra outras alternativas junto com aquele líder que não é a demissão, entendeu? Então, você gerou uma despesa para a empresa, uma ocupação para o RH, porque você vai ter que fazer Todo um todo um trabalho de recrutar esse talento, de desenvolver esse talento dentro da empresa para até chegar no momento em que ele esteja realmente fazendo as melhores entregas e simplesmente porque você não perguntou para a pessoa qual é o problema que ele está te dando. O que a gente pode contribuir para melhorar, ao invés de demitir? Eu sempre entendo que planejamento traz clareza. A gente estava conversando nos bastidores antes, né, da dificuldade de acompanhar. Que eu gosto de planejar, eu acho que o planejamento ele é um norteador, é uma bússola excelente, mas, assim como eu, muitas pessoas têm dificuldade no acompanhamento. O indicador ajuda muito nisso, né, Rogério? Porque quando você sabe, você fez o plano, você estabeleceu, identificou onde é que nós estamos e onde é que a gente quer chegar, tem uma meta, é mais fácil de você fazer esse acompanhamento pontual, mês a mês, quinzena, diário, vai depender do indicador, é a frequência do acompanhamento. Só que o que acontece? A rotina engole a gente. E eu vejo, pela minha prática, que muitos planejamentos, eles ficam pelo caminho, não é? Sim. E fica pelo caminho por um monte de coisas. Ele vai ficar pelo caminho porque a pessoa não se organiza para olhar. Ele vai ficar pelo caminho porque, eventualmente, a empresa passa por alguma situação que não foi prevista. Até porque tem muita coisa. Pega a pandemia, Sim. ninguém previu a pandemia. Sim. Tudo mudou de uma semana para outra, né? Às vezes nem de uma semana para outra, de um dia para o outro. De um dia para o outro. Então, assim, tem coisas que realmente nos pegam de surpresa e que estão fora do nosso controle. Mas de que modo as pessoas podem fazer um acompanhamento legal, sabe? Mesmo sabendo que as coisas acontecem no entorno, que ela não tem o controle de tudo, que haverão interferências, mudanças, enfim. O que vocês dão de dica que vai além da disciplina, né? Além da disciplina, o que a gente pode fazer? Posso falar aqui um pouquinho, assim,
É realmente uma das coisas que eu vejo muito falhas. A gente faz um plano, até bom às vezes, Uhum. mas a gente não acompanha esse plano. Uma das coisas que eu costumo fazer, assim, eu tenho uma reunião mensal, simples, uma coisa simples, de 1 hora e meia, de olhar as atividades que nós planejamos, o que nós realizamos ou o que nós não realizamos até aqui. Se precisa ajustar a rota, se aquelas ações ainda estão valendo, se estão conectadas, precisa ajustar. Mas uma vez por mês a gente senta religiosamente, e olha para isso. E cada um tem lá suas metas e a gente discute essas metas, se está atingindo, se não está atingindo, se tem dificuldade, se não tem dificuldade, o que que precisa ser É ajustado. tão simples, né? Isso. É Mas é simples, mas a gente se enrola e É a gente esse não o consegue problema. fazer, né? É, Essa disciplina essa de a questão fazer. da disciplina, porque, assim, o dia a dia, ele vai trazer um monte de coisa para gente, mas eu preciso saber a minha rota. Então eu dou a volta, mas a rota está aqui. Eu preciso focar na minha rota. Então, às vezes, o dia a dia, o negócio, o que vai acontecendo, é tudo para te tirar do caminho. isso. É Então tentador, né? É, não, e você está sempre muito Distração. ocupado. Se você olhar um dia que você planejou, e se você chegar no final do dia e perguntar: "O que que eu fiz que adicionou valor?". Eu tenho uma prática que é semanal no meu time, que é de fazer o reporte semanal. E ali você já vê o reporte semanal, eu compartilho toda semana com a alta liderança da empresa, o que que o RH, a área de gestão de pessoas, fez, efetivamente. E aí a pergunta para os gerentes é: "Me passa o que você fez que vale a pena o presidente da empresa saber". Quando começa a não vir muita coisa, aquele gerente precisa refletir que ele não está adicionando tanto valor para o negócio. Então, assim, esses são coisas E é básicas, tão simples quanto isso. são coisas básicas que vai te dando um norte. Falar: "Essa área não está mandando nada, não vem nada, não vem nada. Será que a gente não precisa olhar o que está acontecendo ali? Quanto de valor essa área está adicionando realmente para o negócio?". Se ele não faz nada na semana, uma semana tudo bem, 2 tudo bem, 3 já começa a pensar: "Ué, será que eu não faço nada que valesse a pena o presidente da empresa saber? Será que nada acontece na minha área?". E o pior é quando a pessoa está sempre ocupada. Sempre ocupada, sempre ocupada, sempre ocupada, mas está ocupada e está entregando o quê, O né? e-mail te ocupa demais. isso. Então, assim, uma coisa que te prende muito é o e-mail. Tu tá trabalhando, mas quanto de valor você está adicionando? Uhum. Essa é a pergunta que fica no final do dia. Quanto de valor tu adicionou para esse negócio? É importante, eu acho, também a gente avaliar o que é importante e o que é urgente, né? Porque às vezes a gente se prende muito nas urgências e deixa de lado o que é mais importante para fazer. Compartilhando com essa atividade que você atribuiu para você como acompanhamento, eu tenho um diretor, né, na empresa e que ele faz isso, né, esse acompanhamento, é o CEO da empresa. Ele criou uma planilha de prioridades para todos os gerentes e ele faz esse acompanhamento semanal. Então, cada gerente tem um dia na semana, é 1 hora de reunião para falar para ele quanto ao status daquelas prioridades que foram elencadas. Além disso, nós temos também todos juntos com ele uma reunião semanal. Então, já tem bloqueio de agenda. Ele tem uma reunião semanal com todos, o CEO da empresa com todos, inclusive com a participação da presidente, para acompanhamento. Então, tem ata da reunião anterior da semana passada, tem a verificação das ações que ficaram pendentes e que para a gente também apresentar o status daquelas ações, e são as ações que estão interferindo em receita, em despesa, e que todo mundo está Ou seja, já existe um envolvido. ritual de Já existe um ritual. acompanhamento institucionalizado, que Isso. todo mundo segue, que todo mundo já vai se preparando para aqueles encontros e já sabe que tem que Isso. entregar. Exatamente. E eu não consigo, Suzy, ver planejamento, é, olhar um RH estratégico sem disciplina. Tem que ter disciplina. Porque senão é isso. Você vai estar 3 meses com um líder que não fez entregas. Que como é que pode, né? O que que ele fez durante 3 meses, não, 3 semanas, Semanas. né? O que que ele fez durante essas 3 semanas e que não está sendo importante apresentar para o diretor? Então, realmente, se você não tiver disciplina, você não consegue
ter sucesso no seu RH, ter sucesso Uhum. nas suas atividades, entendeu? Então, eu não consigo ver sem disciplina. Você precisa ter alguma forma de controlar e de acompanhar os seus indicadores. Seja uma agenda de papel, Uhum. no celular, como você se sentir melhor. Mas você tem que ter esse planejamento e essa disciplina para acompanhar se você realmente está executando aquilo que você precisava executar. E que você se Já planejou para. deram dicas, Isso. né? Dicas importantes aí de como acompanhar a prática do Rogério, a prática da Lene, né, com o grupo. Acho que é super interessante. Quem ainda não tem ideia de como fazer, já tem aqui alguns exemplos de como as pessoas estão fazendo isso, que é simples demais, basta querer, né? É interessante porque às vezes as pessoas imaginam, essa é uma percepção minha, né? De que as coisas precisam ser complexas, né? De que deve haver uma ferramenta, deve haver. Eu não tenho sistema. Não tem o Não tenho sistema. sistema. Boa. Aí não dá Não para vou fazer um uma indicador. desculpa ótima, né? É. Não tenho sistema, não dá para fazer um indicador. Boa. Eu fiz Faz Excel. Rapaz, eu fiz um curso no Bom e Excel velho. para aprender, e gratuito, Aham. que aprendi a fazer dashboards. Então, eu mesmo Fizeste comecei. onde isso, gratuito? Eu fiz online, na internet. Eu vi a propaganda no Instagram. Fiquem E aí? atentos, vocês estão vendo aí, Eu né? fiz. Eu não vou fazer a propaganda do curso. Eu posso. Pode. né? Não tem problema nenhum. Eu vi a propaganda da hashtag treinamentos. Pronto. E aí eles fazem um treinamento de uma semana. Por óbvio, no final Sim. eles vendem um curso maior. Sim. Mas com aquele curso de uma semana e que é à noite. Aham. Então, você já está em casa, né? Você vai, acompanha aquela aula ao vivo. Aham. E aí você aprende a fazer muita coisa. E eles permitem baixar a planilha, Aham. né? E aí você começa a criar os seus dashboards com os indicadores. Então, não tenho sistema, mas eu tenho como fazer alguma coisa. Legal. Se eu não consigo fazer esse curso, pelo menos eu faço a minha tabelinha lá como eu fazia lá no início da minha carreira, a tabelinha lá No Excel. não, no papel. Ah, sim. Eu não tinha nem Excel. Eu não vou Hoje entrar eu nessa tenho. parte, porque Hoje eu tenho. Entrega a eu sou idade, antes entrega do a idade, Excel. entrega a É idade. verdade, né? Eu Mas sou, como ela já falou dos 20 anos de carreira, 20 anos atrás eu sou do tempo do Lotus 1, 2, 3. Exato. Rapaz, no Excel nem existia ainda. De volta ao túnel do tempo. É, pô, Gente, mas sabe o que é engraçado? É que a gente volta para coisas tão básicas que a gente vê, né, Aline? Que conhecimento e habilidade sem atitude Não funciona. funciona. Definição de competência, né? Tem que ter Exatamente. conhecimento, habilidade e atitude. A gente Não, fala isso todo dia, mas a gente não faz. Exatamente. A gente Não nunca vai existe. fugir disso. Não vai fugir disso. Isso é básico de RH. A gente está falando de planejamento de RH, né? E isso só corrobora o que a gente está falando. Quer dizer, você tem que ter uma atitude de buscar, de criar, né? De ousar também, de participar, de buscar o seu lugar nessa mesa para participar das coisas, das tomadas de decisão, porque isso só vai refinar a entrega que o RH vai fazer depois, né? Eu acho que a gente, como RH, mesmo que a empresa não cobre que a gente faça um planejamento, eu acho que isso já deveria vir na nossa, DNA. Embutido, né? no O nosso DNA. Tá na no veia. nosso, no nosso desafio pessoal, né? Para que a gente consiga colocar o nosso RH no trono que ele merece, no lugar que ele merece. E a gente só consegue conquistar algum respeito internamente para as pessoas quando a gente começa a propor coisas. O que é que a gente pode fazer, onde a gente pode contribuir, que diferença o nosso trabalho vai fazer. E se eu não tiver esse planejamento, o controle dessa execução, esse acompanhamento, né? Esses indicadores aí para provar o que eu estou fazendo, que a minha proposta foi boa e tudo mais, eu não vou conseguir mostrar diferença alguma. do As que eu pessoas, fiz. as pessoas vão ver o teu RH somente como aquele que vai fazer as festinhas, né? E hoje em dia, aniversariante do mês. Os aniversariantes do Nossa, mês, deles, né? Agora sim, tem uma coisa que o Rogério falou antes, que eu fiquei com ela aqui, porque é uma dor que muito psicólogo tem que está no RH, que é esse lance de acompanhar os números, né? Pra gente,
para quem é psicólogo, normalmente vai para a psicologia porque pensa, eu não sou boa em números, eu vou para humanas, eu não vou para exatas, vou me largar numa engenharia, né? Só que existe um lance que é legal quando a gente pensa dentro das empresas, que não interessa a tua formação, você Sim. vai precisar trabalhar com números. E eu já percebi que isso é uma grande falácia, porque o psicólogo que está dentro da organização, ele precisa e ele aprende. Olha a Lene aí, né? A gente aprende. Aprende a trabalhar com indicador, aprende a fazer planilha, aprende a lidar com coisas bem complexas que não estão lá na grade curricular da psicologia. Mas ainda assim, eu vejo que muita gente se coloca nesse lugar como uma justificativa de que, eu não sei, eu não consigo, fazer o planejamento é uma coisa muito grande, eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou dar conta, porque são muitas coisas, são muitos Aí eu subsistemas. acho que a gente começa a separar os homens dos meninos, porque a gente começa a ver que quem realmente entende que o seu trabalho precisa disso, vai Uhum. buscar. E hoje em dia tem diversas formas de Tem você muito trabalhar. acesso. Você não precisa nem fazer conta, o sistema faz a conta por você. Exato. Mas você precisa entender De onde veio? De onde vem? para onde vai, né? Exatamente. Vai, essa gestão, Uhum. né, do plano, da ideia, do desafio. Isso é o importante a gente ter. Essa consciência de o papel do RH é Uhum. aquele, e como é que eu preciso mostrar a diferença? Eu vou precisar mostrar a diferença com qualidade e quantidade. Então, Isso. eu vou ter que mostrar Naturalmente vai para esse lugar. naturalmente, né? A minha criatividade na quantidade, a forma que eu trabalho, o ambiente, o clima, isso vai impactar em qualidade, Uhum. mas também vai impactar em quantidade, porque eu não vou deixar de medir quantas ações eu fiz, onde que eu melhorei, como estava antes, né? Números em geral que eu eventualmente economizei, né? Que eu evitei desperdiçar. Então, tudo isso através dessa gestão que o RH precisa fazer, de uma forma, né, Lene, muito como protagonista, né, puxando para si. Porque se a gente deixar, outras áreas Fazem. fazem. E eu vejo um Fazem. outro lado também, sabe, Suzy? Porque quem também busca trabalhar com números, porque gosta de números, vai trabalhar com pessoas. Então, Uhum. ele vai ter que também desenvolver essa habilidade de lidar com pessoas. Então, a gente da Humanas, e aí a gente precisa também ter essa habilidade de lidar com números. Como é que você vai criticar, por exemplo, que hoje as empresas buscam um RH generalista? Então, como é que você vai criticar, por exemplo, se aquele sistema está calculando adequadamente uma hora extra? Você precisa saber disso. Você precisa saber como fazer, Tem que como calcular. É. Você calcula pelo menos uma amostra para você ver se o sistema está fazendo aferir, né? corretamente, para Precisa aferir. Exatamente. Uma coisa que eu vejo muito, assim, hoje a liderança das empresas, de um modo geral, se você olhar, são engenheiros, Uhum. são pessoas muito boas de número. E aí eu vejo que muitos RHs não conversam na mesma língua dessas pessoas. Não acompanham o raciocínio. Aí o RH já fica num degrau abaixo. Já, Isso. com certeza, concordo contigo. Então, isso é uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, assim. Como é que é esse diálogo? Você consegue falar no mesmo nível? Você entende Outra- o que a pessoa está falando? Tá falando? Isso. Porque, assim, ele não acompanha o raciocínio dos caras. Uhum. A outra coisa que eu vejo muito é assim, o RH, e aí vale para nós que somos RH, quantas decisões na tua empresa importantes foram tomadas e se você participou efetivamente dessa decisão. Exato. Porque a gente fala muito de RH estratégico, Uhum. RH estratégico, RH estratégico, mas assim, analisa você, na tua empresa, quantas mudanças grandes aconteceram, até organizacional mesmo. Mudança de diretor, mudança de níveis altos. E que você sentou lá e você participou e ajudou a Da decidir. discussão. Exato. Você decidiu? Você participou ou você foi comunicado o que aconteceria? Uhum. Se você foi comunicado o que, gente, você não é RH estratégico. Exato. Você Sinto muito, sinto né? muito comentar, falar para te contar a verdade, mas não é. Então, assim, isso é uma coisa que essa questão do RH estratégico tem muito discurso. Mas eu dei um exemplo simples de como você verifica se é ou não é.
E você vai ver que a maioria não participa. É verdade. A maioria é comunicada. Comunicar. É verdade. Então, assim, é isso que o RH precisa mudar. Falar na mesma língua da alta liderança, poder sentar na mesma mesa e discutir de igual para igual, dar ideia, participar, mostrar que entende do negócio. E Entender digo uma mais, DRE, né? é, Entender o que é uma DRE. é, Já eu, veio falar eu difícil, mostro olha, muito. brincadeira. Mas, Hum, Mas é isso, tem que aprender. desenvolver. DRE, ROI, desenvolver. tem que E- entender crítica. E às vezes você não fala, você não participa através de números, mas você tem uma habilidade imensa para influenciar. Sim, Uhum. Persuasão. Exatamente. Eu acho que hoje ainda é o grande trunfo que o RH tem na mão, né? Porque a gente entende mais de pessoas, de perfis, de comunicação, de uma certa forma, né? De coisas um pouco menos lógicas, mas que também têm um poder muito grande para a decisão. Então, às vezes, a gente pode não entender de números ou falar a língua dos números numa DRE e tudo mais. Mas você sabe alguns comportamentos que estavam por trás, se eles são nocivos, se eles são favoráveis, e o quanto que isso faz diferença Perfeito. no ambiente da empresa. Então, também você pode influenciar e ajudar a tomar decisão com essas influências, com essas evidências que você tem, porque a gente também tem as evidências, com o mapeamento comportamental traz aí para a gente uma Exato. série de Informações, de informações de Dados. fatos, de dados que a gente vê e a gente é capaz de dizer, olha, isso está acontecendo porque fulano está frequentemente agindo dessa forma e influenciando para isso acontecer. Exato. Né? E se a gente for nessa contramão, tomar Perfeito. uma outra atitude, isso também é influência e o RH também pode ajudar a tomar decisões dessa forma, por que não? O que eu acho que falta nos profissionais, alguns, porque hoje eu já vejo tanta gente, olha, Tem gente. Rogério, tanta gente já sentou nessas nossas cadeiras que assim, admiráveis. que a gente fica muito orgulhoso de ver, né, o quanto que colegas de RH realmente influenciam, participam e tem E muito feito aprendizado. muita diferença, sabe? Muitas ideias, muitas coisas que às vezes as empresas só precisam dar espaço para que as pessoas realmente mostrem o potencial que elas têm, né? E muitas ainda não. A gente está falando aqui de duas empresas grandes que vocês representam, né? Que hoje vocês estão onde vocês estão trabalhando, são duas empresas grandes né, com visibilidade, com política, com cultura forte, mas a gente também tem empresas que ainda estão construindo tudo isso e que estão construindo com esses profissionais. Né, que já tem uma senioridade, uma experiência e vem e traz alguma coisa muito grande para contribuir, que fala sobre, não, nem sempre sobre números, mas muito sobre influência, sobre experiências, sobre vivências que já trouxeram para isso. Então, acho que vale muito a pena também essa influência do RH, né? Eu acho que é importante, mas tem um problema. Tá acabando, Tá né? acabando esse Toda horário. portadora sempre dessas notícias. Portadora da notícia. Alguém A tem gente que aqui no avisar. baile conversando e a Nossa, a gente não sentiu nem o Joga o tempo balde. passar. Eu jogo o balde d'água. Eu sou quem joga o balde d'água fria. Ah, Nesse lugar, né? Mas olha só, eu acho que é importante para a gente tentar amarrar alguns pontos aqui. Eu fiquei pensando, pô, o que a gente trouxe de relevante aqui, né? Porque teve muita coisa. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente pode destacar foi, em relação à fala de vocês, foi essa postura, esse posicionamento do profissional de RH para que ele possa provocar ou responder a uma demanda da empresa em relação a fazer um planejamento. Na minha cabeça aqui ficou um negócio meio atemporal. Tipo, agora a gente está entrando num momento que é tradicionalmente o momento do plano. Mas ele não precisa ser só agora, né? não? Então, esse é um ponto que eu fiquei aqui. Um segundo ponto que eu observei foi que vocês falaram o seguinte: faz o planejamento com o que você tem, né? Faz o planejamento. Se você tem um sistema, usa o sistema. Se você não tem, faz lá na sua folha de papel na mão mesmo. Pode não ser o ideal, mas é um início. E a partir daquilo, da realização e do acompanhamento com disciplina, com cuidado, tendo indicadores claros e definidos, você consegue gradativamente ir impactando a cultura da empresa
em relação a isso, especificamente, né? Uma outra coisa que eu vi que vocês falaram e que deram um grau de importância muito grande foi para essa preocupação de estar alinhado àquilo que a empresa já tem, se ela tem um planejamento, mas, sobretudo, com as lideranças, com seus pares, de saber o que está sendo feito, o que precisa ser feito. E me chamou muita atenção algo que o Rogério falou aqui de pedir o feedback. Porque quando você diz, e o RH, como é que está nisso? Para te ajudar a chegar lá. Você está pedindo um feedback? A gente está ao alcance da expectativa ou não? Então, estar aberto a esse feedback me pareceu uma coisa que é importante, né? E um outro ponto que eu diria que se sobressaiu aqui nessa fala foi de que você precisa cuidar para estar alinhado. Estar alinhado naquele momento daquela organização, mas, sobretudo, preparado para trazer elementos novos, para trazer pensamentos novos e formatos novos de trabalhar, né? Então, isso me destaca muito. Vou aprender a fazer dashboards, né? Vou encontrar uma forma. Pô, vi uma oportunidade, você tem que aproveitar, né? Vocês acham que isso dá uma resumida no que a gente conversou aqui? Nossa, resumiu perfeito. O Eu próprio estava resumo. prestando atenção. Não, o próprio E ela resumo. não anotou nada, né? Ah, Só tem. na cabecinha. Ela tem uma mente muito boa. Minha esposa sempre fala da sua rápido. mente. Que você grava os nomes muito rápido. Uma mente Obrigada. muito boa. Mas eu acho que resumiu bem aí a questão que é referente ao planejamento, né? Uhum. A gente falou, normalmente quando está chegando no final do ano, o pessoal pensa em planejar, né? E aí, outra dica que eu deixo é assim, eu planejo para a empresa, eu planejo minha vida, eu planejo minha carreira, Uhum. Uhum. porque muita gente não cuida de si. É verdade. E aí, como se eu não cuido de mim, como é que eu cuido do outro? Então, Pronto. assim, é outra coisa que eu deixo sempre, sabe? Assim, a gente às vezes não planeja a gente, né? É. E aí, quando eu não tenho um plano, qualquer caminho serve. Exato. Já dizia Alice no País das Maravilhas. Aliás, o gato maluco para ela, né? É. Mas, ó, eu sei que esse papo renderia e a gente seguiria conversando, né? Porque nós gostamos do assunto, vocês já deu para ver que gostam também, e tem muito conteúdo aqui. Pô, vocês são sêniores, estão em grandes empresas, estão em empresas importantes para o Estado, então tem muito ainda a saber. Se as pessoas quiserem encontrar vocês nas redes, como é que elas fazem? Tu tens um Instagram que tu publica alguma Tenho. coisa que as pessoas possam te chamar para um bate-papo? Tenho um Instagram que é mais pessoal, né? Aham. Que é @LeneVilma, Vilma com W, né? com W. Tudo junto ou Tudo tem junto, pontinho? tudo junto. Tá. Lene com E no final, né? Tá. Lene Vilma e tem o LinkedIn, Pronto. que também é Lene Lene Vilma. Vilma. É, beleza. Então podem procurar por ela. Se as pessoas tiverem alguma pergunta, pode fazer lá. À vontade. Pronto. E tu, Rogério? É Ribas_Rogério. Quem precisar, quiser bater um papo, ou alguma coisa que a gente não falou aqui, que vocês acham que era legal ter falado, manda as dicas aí que a gente sempre aprende. Legal, muito bom. E bom, né, gente? Não tem jeito, a gente tem que acabar. Eu sei que esse papo rolaria muito mais. Rolou no bastidor antes, vai rolar no bastidor agora, já aviso vocês. Mas fica aí a rede social de todo mundo. E claro que eu sou daquela que tem cara de pau e pede. Compartilha, curte e comenta, porque isso é importante para engajar e também para fazer com que esse vídeo chegue a mais profissionais de RH que estejam precisando entender um pouquinho, falar um pouquinho, bater um papo sobre planejamento estratégico. Vem com a gente, faz isso, apoia a BRH nesse sentido e vamos já para o próximo episódio, que daqui a pouquinho a gente começa a gravar. Um beijo e vamos em diante. Tchau!